E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Infelizmente o Abe não resistiu, tá, ao atentado que ele sofreu de manhã cedo hoje, às 11h30 da manhã, que ele estava fazendo um discurso político, né? E veio um doido e deu 2 tiros nele. E nessa brincadeira toda ele não aguentou, tá? Ele não resistiu. E veio a óbito, tá? Eu vou colocar só o áudio, tá, do momento do atentado. Eu não posso colocar a imagem, até porque questão de direitos autorais, claro que todo mundo está colocando, mas eu não quero sofrer, como é que se fala assim, o risco de tomar um strike, porque é aquela velha história, muitas mídias estão colocando, tá, e o primeiro que colocou ali, basicamente, é o que vai reinar sobre os outros. Se ele quiser sacanear os outros, ele consegue, tá? E eu não quero ser sacaneado. Então, escuta só o áudio. Depois eu vou continuar com a matéria em relação ao Abe, tá? Então vocês escutaram que ele estava discursando, o cara deu um tiro, o Abe ainda ficou em pé, tá? E não satisfeito que o Abe estava em pé, ele foi lá e deu o segundo. Só que parece que o segundo tiro foi bem na direção do coração do Abe. Aí, não teve jeito, né? Então, minhas condolências para a família do Abe, mais uma vez, tá? E eu sei que eles não sabem da minha existência, mas vida que se segue. O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu após ser baleado enquanto fazia um discurso na cidade ocidental de Nara, 2 dias antes da eleição nacional. O líder mais antigo do Japão foi baleado por trás por um homem de 41 anos, por volta das 11h30, enquanto falava em frente à estação Yamato Saidaichi, da Kintetsu Railway, disse a polícia, acrescentando que ele caiu no chão depois do segundo tiro. Ele foi levado às pressas para um hospital sangrando, visto um cara assim, com sangue na sua camisa, né? Então, desculpa assim, essas paradas por causa da tradução. Eu preciso fazer uma tradução que dê sentido. Um médico do Hospital Universitário de Medicina de Nara disse em uma entrevista coletiva de imprensa que o Abe morreu às 5h03 e a ferida era profunda o suficiente para atingir seu coração, acrescentando que a causa da morte acredita-se ser perda de sangue. Tetsuya Yamagami, morador de Nara, foi preso no local por suspeita de tentativa de homicídio, disse a polícia. O suspeito era ex-membro da Força de Autodefesa da Marinha, segundo as fontes do governo. Então você vê que era alguém que não estava muito satisfeito com a política dele. Mas por incrível que pareça, ele praticou o atentado, ele não tentou correr, ele não tentou fazer nada. Simplesmente ele atirou e ficou olhando. Aí chegaram, como se fossem assessores e outras pessoas, e pegaram ele, tá? Mas basicamente ele estava focando no Abe ali e dali foi. Tanto que quando eles capturaram esse rapaz, não houve luta corporal, basicamente. Jogaram o cara no chão, ali o cara ficou, ele nem se debateu, entre aspas, tá? Abre aspas aqui. Não é rancor contra as crenças políticas do ex-primeiro-ministro Abe, fecha aspas, disse Yamagami, segundo a polícia da província de Nara. Sua casa foi posteriormente revistada pela polícia. De acordo com a agência de gerenciamento de desastres, Abe, que foi o primeiro-ministro até 2020, também foi ferido e sangrando do lado direito do pescoço, com sangramento interno confirmado do lado esquerdo do peito. Então você viu que o cara já mirou no pescoço e no peito, que era para matar o Abe mesmo. O primeiro-ministro Fumio Kishida, depois de retornar ao seu escritório em Tóquio, de helicóptero da prefeitura de Yamagata, onde estava em campanha, condenou o assassinato do ex-líder de 67 anos, nos termos mais fortes possíveis, dizendo que é um ato tão bárbaro que nunca deveria ser tolerado. Você pode ter certeza que esse tal de Tetsuya Yamagami, ele vai pegar pena de morte no Japão. Isso é fataço, você pode ter certeza disso. Pode vir qualquer direitos humanos agora, o direito dos manos, como é que se diz no Brasil, tentar salvar esse cara. Não vai conseguir. O motivo do agressor não é totalmente conhecido, disse ele.
Abe, que também era líder de longa data do Partido Liberal Democrata, que era foi líder, né, do partido do Kishida ali, estava na cidade para apoiar um candidato na eleição da Câmara dos Conselheiros. E havia uma multidão de pessoas ouvindo seu discurso perto da estação ferroviária quando o ataque ocorreu. Um repórter da Kyodo no local viu o agressor se aproximar silenciosamente de Abe, que estava falando por vários minutos antes de atirar nele. Altos gritos foram ouvidos na multidão e Abe caiu no chão segundos depois. Yamagami foi imediatamente detido por policiais. Um membro da equipe da campanha foi visto tendo desesperadamente reviver Abe, empurrando seu peito com as duas mãos. Isso eu havia relatado antes também, né? Porque eles tentaram fazer uma massagem cardiorrespiratória nele ali na hora. Quando ele estava deitado no chão, com os olhos fechados, pessoas próximas pediram assistência médica. É um caso raro de tiroteio no Japão, um país que tem regulamentações rígidas sobre armas. A arma usada pelo agressor de Abe fez barulho que poderia ser comparado a uma explosão, e uma fumaça branca subiu no ar depois de ser descarregada. Um cheiro de pólvora pode ser detectado depois. A arma parecia ter seu cano enrolado com uma fita adesiva, disse o repórter. Parece que foi uma espingarda, tá? No caso, quando eu gravei o outro vídeo falando do atentado do Abe, mais cedo, a NHK tinha noticiado que era uma espingarda. Kishida e seus ministros discutiram posteriormente a resposta do governo ao incidente. Questionado sobre qualquer impacto na política japonesa, Kishida disse que não era o momento certo para pensar nisso, acrescentando que nada foi decidido sobre como responder ao período restante da campanha até domingo. Nascido em uma família politicamente proeminente, Abe serviu como secretário de seu pai, o ex-ministro de Relações Exteriores Shintaro Abe, antes de ser eleito para a Câmara dos Deputados em 1993. Ele teve um curto período como primeiro-ministro entre 2006 e 2007, antes de assumir o cargo novamente em 2012. Ele renunciou a devido problemas de saúde após quase 8 anos. Durante o segundo mandato como líder, ele seguiu as políticas econômicas apelidadas como Abenomics. As pessoas que acompanham o canal que devem se lembrar que eu falava muito do Abenomics. Marcadas por flexibilização monetária maciça, estímulo fiscal e reformas estruturais destinadas a vencer a deflação e reverter a estagnada economia do país. Resumindo, o Abe tentou colocar a inflação no Japão de qualquer maneira e não conseguiu. O Kishida ele tá seguindo basicamente a linhagem do Abe, porque o Kishida ele foi ministro do Abe na época, só para vocês terem ideia. O Abe fez esforços para reforçar a aliança de segurança do Japão com os Estados Unidos e aumentar o perfil do Japão no exterior, enquanto buscava promover a reforma da Constituição Pacifista do Japão, elaborada pelos Estados Unidos. Tudo isso que o Kishida está fazendo agora, o Abe tentou fazer antes. Só que na época que o Abe tentou fazer, não tinha guerras, não tinha nada, assim, era só algo esporádico. Então, ele era sempre rechaçado nesse ponto. O povo não aceitava. Então, o Abe nunca conseguiu fazer essa reforma que o Kishida está conseguindo fazer agora. O embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, disse estar triste e chocado com o tiroteio. Em 2014, o governo Abe avançou com uma reinterpretação da Constituição para permitir o uso da autodefesa coletiva, defendendo aliados mesmo sem um ataque ao próprio Japão, e ampliou o papel das forças de autodefesa sob a legislação de segurança em 2016. Porque basicamente o Japão ele tem um exército ali, só que esse exército não pode ser chamado de exército, até porque não é um contingente muito grande. E ele só pode ser usado para a defesa do Japão. Tá? Caso o Japão fosse atacado, usar esse contingente. Né? No caso, o exército, a marinha e a aeronáutica que o Japão tem. E como não é um contingente muito grande e tinha essa legislação, o Abe deu uma mudada ali no caso de quê?
Caso um aliado precise de ajuda, o Japão vai lá poder ajudar com o exército, marinha e aeronáutica. Basicamente é isso. Só que ele não pode atacar, é no caso para defender aliados. O que significa isso? Caso um aliado seja atacado, o Japão pode ir lá ajudar na defesa desse aliado, mas o Japão não pode ir atacar o outro, por mais que o outro esteja atacando o aliado. Então deu para você entender ou ficou confuso? Né? Eu falo assim porque existe uma grande diferença entre defender aliados e atacar os inimigos do aliado. Tá? Basicamente é isso. O conservador Hawkins às vezes atraiu a ira dos vizinhos asiáticos do Japão por questões de guerra. Em dezembro de 2013, Abe visitou o santuário Yasukuni, em Tóquio, visto como um símbolo do militarismo passado do Japão, provocando uma forte resposta, principalmente da China e da Coreia do Sul. É que esse santuário de Yasukuni, ele tem onde basicamente assim, os mortos da época da guerra, tá? Principalmente da Segunda Guerra ali, tá? Tem muitos mortos ali. E da época quando o Japão era, como é que se fala assim? O Japão saiu invadindo a Ásia, tá? Então basicamente tem essa parte do santuário que tem muitos mortos de guerra ali. E nessa brincadeira toda, os outros países não aceitam esse tipo de santuário, que os líderes vão lá para prestar homenagens aos mortos em relação à guerra que o Japão fez em relação aos outros países. Então toda vez que um líder do Japão vai lá nesse santuário, dá um rebu danado. Todo ano dá um rebu, tá? Por causa disso, é uma frescura no rabo do cão. Mas, desculpa o termo, mas não tenho outra palavra para falar isso. Mas infelizmente, tá? Mais uma vez, o Abe morreu. Minhas condolências para a família do Abe. Né? Sei que eles nem imaginam que eu existo, mas fica aqui minhas condolências, no caso assim, meus pêsames para o Abe. E se você, né, não sabia da situação toda, agora você já está sabendo que o Japão perdeu das suas, como é que se fala assim, pessoas importantes do Japão, porque o Abe ele foi muito importante, tá? E nesse ponto é complicado que eu falo assim, porque eu vivi muitos dos anos que eu vivi aqui no Japão, vivo até hoje, né? Eu falo assim, foi debaixo da política do Abe, tá? O Abe ajudou muita gente, ele ajudou muita gente, mas ele sacaneou muita gente, aliás, sacaneou, pô, como é que se fala? Muita política você consegue alegrar uns, mas não consegue alegrar outros, e vice-versa, e você vê que deu nisso aí. Por mais que o Yamagami fala assim, não tem viés político. Se não tem viés político, o que ele fez, o que é? É loucura, tá? Mas de qualquer maneira você vê que aconteceu, tá? E só Deus sabe que se o Japão vai entrar em dias de luto por causa da morte do Abe ou não, tá? Nisso vamos ter que aguardar o desenrolar dos dias aí para frente, tá? Eu não vou falar para você se inscrever no canal, até porque eu não quero ganhar inscritos com notícias de pêsame, tá? Não gosto. Mas de qualquer maneira, já vou encerrar por aqui, tá? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.